Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta linda manhã de sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Dia lindo e oportuno para agradecermos o nosso bom Deus, primeiramente pelo dom da vida, pelo esse dia maravilhoso e por todas as oportunidades que Ele nos dá, principalmente as oportunidades que nos dá de estar aqui todas as manhãs, para refletir com você que está sempre no aguardo desta palavra de vida, a palavra que vivifica, que transforma e que nos conduz à felicidade plena. E hoje, o evangelho que vamos refletir é Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Lucas 16, de 1 a 8. Eu sou Antônia Correia, estou ministra da Palavra na área missionária Cidade de Deus, da Comunidade Católica Santo Expedito, do setor Dom Luís da Arquidiocese de Manaus. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas de tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. E o administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, como podemos ver, no Evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos continuam na caminhada para Jerusalém e que culminará na sua morte de cruz. E é nesse contexto da viagem que os discípulos são todos convidados a pensar e refletir com bem atenção
se vale ou não a pena aderir ao seguimento de Jesus. Que todos nós sabemos que não é fácil, né? Mas que em Cristo tudo é possível. Por isso, Ele insiste em querer uma decisão minha e tua que me ouve nesta manhã. E para tirar algumas conclusões que estimulem os que ainda o seguem indecisos, Ele se utiliza da parábola do administrador para reafirmar essa decisão e também ensiná-los que a esperteza utilizada em prol da maldade humana não deve existir entre os filhos da luz, ou seja, entre os cristãos. E Jesus, nesta manhã, Ele vem nos afirmar que devemos ser sempre honestos, sempre leais, sempre fiéis em todos os momentos da nossa vida, principalmente naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Na parábola, vejam que é apresentado dois personagens nas quais discorre o enredo da história, de um homem rico e a de seu administrador. E um fato chama a atenção que vale a pena pôr em evidência é que eles, tanto um quanto o outro, não têm nome. Sabe por quê? Porque o evangelista está aqui fazendo uma alusão a Deus e a todos os seus, a todos aqueles que Ele ama, inclusive a mim e a você. Por isso a mensagem de hoje, ela é direcionada daquela época para os discípulos e hoje para todos, sem exceção, todos os cristãos. Em razão disso, Jesus ele vem nos exortar, Ele vem nos chamar a atenção para que nós possamos usar a nossa sabedoria, a nossa inteligência ao máximo, somente nas coisas de Deus, deixando as coisas do mundo para segundo plano. Veja, Jesus ele não elogiou a atitude desonesta daquele administrador, mas ele elogiou a atitude prudente que o levou a conquistar a amizade das pessoas, ganhar amigos, pessoas que muitas vezes, se nós olharmos ao nosso redor, vamos ver que são pessoas que muitas vezes ajudamos nas horas de necessidade. Pessoas que muitas vezes levamos uma palavra amiga, uma palavra de esperança, sem nos importar do tamanho do bem que fazemos, mas que aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, é louvável. É importante notar aqui a mudança radical do administrador, aquela mudança que ele fez na vida dele, diante da notícia que ele recebeu. Vejam, ele age com tanta esperteza, com astúcia. E mais, ele age rapidamente. Ele abre a mão de todos os seus lucros a fim de ganhar amigos. E com essa atitude, ele não só ganha os amigos, mas ele ganha o elogio do patrão, o elogio de Deus. E os amigos, porque ele pensa rápido, ele diz que se ele ganhar o elogio, os amigos, provavelmente os amigos irão ajudar ele futuramente quando ele não tiver mais emprego. Porém, amados, mais do que uma simples esperteza, um gesto de esperteza, foi também uma prova de sabedoria. E isso é muito interessante. É essa sabedoria que Deus quer que nós tenhamos diante das coisas divinas. Irmãos, todos nós somos administradores dos bens de Deus, aqueles bens que Ele nos deu para cuidar.
Coloquemos aqui, em especial, os filhos que Ele nos deu, os nossos familiares, amigos, comunidade, dinheiro, enfim, emprego. Tudo isso não é nosso, é do Pai. Ele apenas nos confiou, Ele apenas nos deu porque Ele cuida, Ele confia em cada um de nós. Por isso devemos ser fiéis a Ele e honesto desde as coisas pequenas, desde as pequenas coisas, que nós hoje possamos agir com sabedoria e prontidão, aproveitando ao máximo as coisas, as possibilidades em favor do bem, zelando com fidelidade, com amor, dos bens que Ele nos deu. Ele não deixou as coisas para amanhã. O administrador não dormiu, ele agiu com firmeza e determinação, porque foi essa atitude que Deus elogiou e não a infidelidade dele. Por isso nós devemos ser infiéis. E para sermos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, precisamos ser esses tipos de pessoas, esses homens criativos, essas mulheres generosas, corajosas, decididas a renunciar tudo que atrapalha no seguimento. E mais, ter consciência de sempre avaliar a qualidade dessa administração dos bens que Deus nos confia todos os dias. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima sexta-feira para todos. Pace semut discipuli,